Uma excelente tarde a todos. O imenso amor de Jesus, as bênçãos de Maria de Nazaré e de Francisco possam contribuir sempre favoravelmente com todos nós. E a gente inicia essa exposição, gente, rogando humildemente a Jesus que nos faça instrumento de paz nesse momento. Que onde houver dúvidas que eu possa levar à fé e onde houver erros que também eu possa levar à verdade. O tema da tarde de hoje é um tema muito interessante e que talvez seja um tema que mais aproxime as pessoas da doutrina espírita. A gente vai falar um pouquinho a respeito da mediunidade. O tema de hoje que nos foi preterido, que nos foi oferecido é mediunidade, que é ponte entre os mundos e caminho de iluminação. E o interesse maior da gente é que todos vocês que aqui se encontram no plano físico e no plano espiritual na tarde de hoje possam compreender verdadeiramente como é que essa ponte se estabelece. Essa ponte do mundo físico com o mundo espiritual, por que ela se estabelece e como ela pode se transformar para todos nós que somos médiuns. Um ponto, um critério de iluminação para nós. A doutrina espírita esclarece para a gente que a mediunidade é um atributo, uma atribuição que é facultada a todos nós, muito sublime, muito profunda, e que faz com que a gente, através dela, a gente se informe ou a gente canalize em nossos sentimentos a ideia de que nós somos seres espíritos imortais. E que nós temos a possibilidade, inclusive, de nos comunicarmos uns com os outros. É por isso que ela se tornou também, como prometeu Jesus, uma revelação na qual veio trazer para nós e traz para nós muito consolo. Imagina que hoje, por exemplo, eu tenho certeza que me reencontrarei um dia com a minha mãe. Embora já tenha me reencontrado no mundo dos sonhos. Quantos de nós aqui não já se encontrou também com alguém querido, um parente, um amigo querido, no qual pôde, às vezes, dialogar, trocar umas ideias, ou pelo menos vê-lo? Nós temos amigos muito queridos aqui desta casa, que já se encontram trabalhando no plano espiritual, com os quais a gente já teve a oportunidade de rever, de conversar, de ter algum tipo de entendimento para com eles. Então a mediunidade, gente, ela nos revela de maneira muito prática que a vida não termina com a morte do corpo, que ela é a ponte viva entre o mundo material e o mundo espiritual, e que é por meio dela que nós, nesses dois planos da vida, nós nos comunicamos e nos auxiliando, inclusive nos educamos. Os espíritos benfeitores amigos nos oferecem, através de muitas obras espíritas, através de reuniões mediúnicas, através da fala de expositores que são intuídos por eles, esses ensinamentos significativos e memoráveis que vão dar a gente uma compreensão melhor das nossas relações com o mundo espiritual. Esse mundo espiritual existe. Tanto existe que cada um de nós, em determinados momentos da vida, já teve a oportunidade de ter algum tipo de intuição, de sentimento qualquer, que seja até mesmo de uma premonição. Então, tudo isso faz parte de um contexto no qual Deus nos oferece, através dessas intuições, dessas percepções, desses fenômenos, uma certeza, ou pelo menos uma desconfiança a respeito de que
a nossa vida também é compartilhada com o mundo invisível. Tanto é verdade que muitas das revelações que nos são feitas em nossas vidas, muitas vezes, elas podem vir através de um sonho, através de uma intuição profunda. E cabe a nós, de acordo com a nossa elevação moral, saber, diagnosticar, diferenciar, avaliar se aquilo que nós estamos recebendo de comunicação com esses entes, esses seres do invisível, são realmente propostas satisfatórias para o nosso progresso espiritual. A mediunidade, ela existe desde tempos muito remotos, muito longínquos. E essas influências do invisível atuam sobre a mente e sobre o nosso coração. E a doutrina espírita vem esclarecer para a gente, que através de método e de razão, nós somos capazes, sim, de compreender cada vez mais e melhor o que o mundo espiritual está nos oferecendo como um norte para as nossas vidas. O próprio Jesus já se dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém iria até o Pai se não fosse através dele. Jesus já nos alertava a respeito de o que nós deveríamos fazer para nos aproximarmos cada vez mais de nosso Pai. Nós todos que aqui estamos, nesse planeta de provas e expiações, nós somos pessoas falidas. Somos pessoas falíveis, mas a gente é perfectível. E essa perfeição moral que a gente precisa alcançar através dos ensinamentos de Jesus e através das possibilidades que Deus nos oferece a cada manhã, a cada dia, para que a gente possa se melhorar intimamente e moralmente, é que dá a gente essa esperança nova de um dia ser merecedor de estar num mundo mais perfeito e mais feliz. Num mundo no qual a gente não tenha tanta dor e tanto sofrimento. Até mesmo porque a gente vai entender cada vez mais a respeito de nossas dores e de nossos sofrimentos. Recentemente, a gente foi fazer uma exposição no Centro Espírita Emmanuel. Fica lá em Afogados. Recebemos o convite e ficamos muito felizes com essa proposta de fazer uma palestra lá. E, gente, quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais a gente vai descobrindo e desenvolvendo em nós determinadas compreensões que até então a gente não compreendia, a gente não tinha. É por isso que a doutrina oferece para a gente um cabedal muito grande de recursos para que a gente possa estudar. E o tema da nossa palestra, gente, naquele dia, era o bem e o mal sofrer. E aí a gente foi se apercebendo, à medida que a gente foi estudando, que em determinados aspectos de nossa vida a gente sofre mal. E como é que a gente sofre mal? A gente sofre mal à medida em que a gente não se resigna diante de nossas dificuldades. E que é preciso que a gente busque, através de uma mudança íntima, de uma reforma moral, vencer essas imperfeições que nós carregamos, sem nos revoltarmos contra Deus em relação a essas dificuldades que nós passamos. Deus não castiga ninguém. Nós é que por imprudência nossa costumamos sofrer mal, reclamando, blasfemando, oferecendo a nós mesmos o desequilíbrio espiritual. Quando a gente sofre bem, aí a história é diferente. Quando você sofre bem, que você tem compreensão de que aquele sofrimento é para você, ou é para nós, o sofrimento é para nós, aquilo que está sendo oferecido para a gente se corrigir diante das leis de Deus, e que você pede a Deus tão somente forças
para vencer a si mesmo e passar por essas atribulações, quando você faz isso, você canaliza, facilita que os benfeitores amigos espirituais cheguem até você de uma forma muito mais harmoniosa, colaborando para que a ajuda em relação às suas angústias, às suas tristezas, às suas dificuldades, sejam vencidas com muita coragem, com muito dinamismo, com boas intuições e reflexões. Do mesmo jeito que a gente não gosta de estar se aproximando de pessoas que não vibram bem, que não estão no patamar de tranquilidade e de paz, os benfeitores amigos espirituais também têm essa dificuldade. Se você está revoltado com tudo que lhe acontece e canaliza suas forças todas as suas forças, para resmungar, para reclamar, como é que você quer que espíritos benfeitores amigos se aproximem de você se você não tem nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir? Então, a doutrina espírita, através dos seus esclarecimentos, num âmbito bem geral, oferece a gente essa compreensão de que existe não só benfeitores amigos encarnados do nosso lado, que às vezes emprestam o ouvido para a gente, para que a gente possa se acalmar, se melhorar, mas que existem também espíritos amigos no plano espiritual, esperando de nós um momento propício para que a gente receba a ajuda que a gente está precisando. E a doutrina ainda explica para a gente que a mediunidade, gente, não é algo sobrenatural, não. Que a mediunidade ela é uma faculdade natural e que ela se manifesta conforme as condições orgânicas, psicológicas e morais de cada criatura. Então, assim, quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, mais a gente vai se apercebendo aqui e acolá que determinados aspectos da nossa faculdade mediúnica, já que todos nós a temos, elas estão sendo melhoradas. Se há alguns anos atrás, por exemplo, eu não percebia que estava sendo ajudado, hoje, graças a Deus, a gente percebe às vezes quando está sendo ajudado através do trabalho da intuição que esses benfeitores amigos nos oferecem para que a gente possa passar sempre o melhor àqueles que estão nos escutando. Mas é preciso que a gente esteja aberto para entender e compreender que essa ajuda existe, que a ajuda dos benfeitores espirituais, ela existe. Que todas as vezes que eu venho ao GEPA e me sento aqui nessa cadeira para participar de um grupo de estudos ou para escutar uma palestra, eu estou sendo, nesse momento, abençoado e favorecido pelos benfeitores amigos que estão, nesse momento, gente, aplicando passes na gente de acordo com as necessidades de cada um. Isso é tão curioso que muitas vezes só o fato de a gente planejar vir para o GEPA num sábado, no domingo, numa terça-feira, numa quinta-feira para assistir uma palestra faz com que a gente seja utilizado como instrumento de paz, até mesmo porque nós estamos na casa de Francisco de Assis. E aí, você não vem sozinho. Os benfeitores amigos aproveitam a sua boa vontade para que venha com você, para que você traga à casa aqueles espíritos ainda sofredores e que estão precisando, naquele momento, de escutar aquilo que os palestrantes vão te falar naquele dia, naquela tarde, naquela noite. É pena que a maioria de nós não tem o dom da clarividência, como eu, por exemplo. Mas se a gente fosse capaz de ver a assembleia que aqui se faz presente, ela é muito maior, e a gente acredita nisso, mesmo sem ver, do que o que a gente está
vendo aqui no momento nós, seres, filhos de Deus, encarnados. Essa relação, essa simbiose de troca de informações, de fluidos, de energia que existe em ambientes como esse, faz com que muitas vezes a gente saia daqui, entre aqui não muito bem, e de repente a gente sai totalmente modificado. Por quê? Porque esse ambiente é um ambiente de oração, um ambiente no qual benfeitores amigos trabalham para o bem de todos nós. E eles muito se felicitam. Eles muito se felicitam pelo fato de a gente ter tomado essa atitude de aqui estar. Eu fico a imaginar, por exemplo, os guias espirituais ou os anjos de guarda de cada um de vocês, o meu, o nosso. Como ele não se encontra nesse momento, sabendo que você fez uma escolha feliz para buscar compreender um pouquinho de tudo aquilo que Jesus nos oferece, a espiritualidade amiga também, na compreensão das nossas relações uns com os outros, seja de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado também. Por isso essa relevância da doutrina espírita em nos auxiliar, em nos propor que existe sim uma relação de nós uns com os outros, estejamos encarnados ou desencarnados. E a mediunidade, gente, para Emmanuel, ela é uma luz. Ele diz numa frase dele que ela é luz para todos nós. Então, assim, é preciso que a gente atente para esse detalhe. Você é médium? Não, sou não. Eu não dou passividade, mas você não precisa dar passividade para ser um médium. Todos nós somos médiums. Olha o que diz Emmanuel. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador. Nos tempos de Jesus, Jesus já dizia que todos nós tínhamos a possibilidade, a capacidade de fazer tudo o que ele fazia e até mais. E os exemplos que Jesus deixou para nós, boa parte deles, se vocês se lembrarem, foram exemplos de mediunidade, mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos que aconteceram com Jesus. E ele vem nos dizer que nós seríamos capazes de fazer tudo o que ele fazia ou até mais. Ó. Será que sim? Será que não? Eu vou afirmar para vocês que sim, vou dizer por quê. Quantas vezes muitos de vocês que aqui estão não se utilizaram da atenção, de um ouvido emprestado, de uma palavra amiga para curar alguém em depressão? Para dar bom ânimo à pessoa. Jesus não fazia isso? Nesse momento, nós estamos imitando ao Cristo. E benfeitores amigos espirituais, todas as vezes que a gente se compromete a fazer esse tipo, essa ação, se aproximam de nós, inclusive nos inspirando, para que a gente diga coisas que talvez a gente nem estivesse pensando em falar ou se achasse preparado para dizer. É assim que essas relações, em atitudes às vezes normalmente muito simples nossas, vão dar a gente um entendimento melhor a respeito de nossas relações com o plano espiritual. Mas é preciso que nós estejamos trabalhando e trabalhado o suficiente para que a gente possa canalizar, através do desejo sincero da proposta do bem, canalizar a ajuda amiga que nos é oferecida. Então, esse trabalho moral e de reforma íntima, ele é imprescindível para que a gente tenha sempre as boas companhias. Mas isso é sempre escolha nossa. Com maior ou com menor compreensão, é nós que vamos escolher se vamos ter ou não as boas companhias.
Leon Denis, ele vem dizer para a gente uma coisa interessante, que é espíritos diferentes têm sensibilidades diferentes. A sensibilidade mediúnica que eu tenha pode não ser igual à sensibilidade mediúnica que Doris tem ou que Denise tem. Cada pessoa carrega em si a sua elevação moral, ou a ser alcançada ainda, moralmente, no contributo da mediunidade que pode caracterizá-la, né, em ajuda aos outros. Aí diz assim, ó, todos somos médiuns em algum grau. Todos somos médiuns em algum grau. Uns percebem pela intuição, outros pelo sentimento, outros pela inspiração, outros pela palavra, outros pela escrita, outros pela visão espiritual. E aí Leon Denis esclarece dizendo assim, ó, a mediunidade apresenta variedades quase infinitas. Ela nunca é idêntica em dois indivíduos. Então, cada espírito é um mundo à parte. Cada sensibilidade é um instrumento diferente. Imagina o seguinte. A gente vai fazer um trabalho qualquer, ou um atendimento qualquer, porque assim, atendimento fraterno não existe só na casa espírita, não. Atendimento fraterno acontece, inclusive, pode acontecer numa praça, pode acontecer dentro de um shopping center, pode acontecer onde for. Se você encontra alguém necessitado de uma palavra amiga, naquele momento em que você está se predispondo a escutar e a auxiliar aquela pessoa, você está fazendo um atendimento fraterno. E se você faz essa escolha de saber bem escutar e saber bem proferir as palavras de bom ânimo que aquela pessoa está precisando, você vai ter com certeza a assistência dos benfeitores amigos para que eles possam reanimar a pessoa. É lógico, é óbvio que as casas espíritas, através dos seus trabalhos de atendimento fraterno, estão mais bem aparelhadas para isso, o que facilita a ação dos benfeitores amigos. Por isso, quando a gente se aperceber de que a gente está passando por uma dificuldade e que essa dificuldade é espiritual, nada melhor do que fazer uma consulta espiritual na casa espírita. E muitos de nós vêm a primeira vez à casa espírita por conta de uma sugestão de um amigo benfeitor qualquer, um trabalhador da casa. E às vezes nem isso. Às vezes até em tom de brincadeira, a pessoa chega para você e diz, ih, rapaz, o negócio está meio esquisito. Eu na casa espírita, vim fazer uma consulta. Porque está esquisito essas coisas que tu estás pensando, essas coisas que tu estás sentindo. Eu tenho um amigo que, meses depois que a mulher dele, a esposa dele, teve um neném, ela passou por um momento de angústia muito grande e ela começou a ter ideias suicidas. Foi grave. Ela começou a ter ideias suicidas a ponto de dizer para a gente que às vezes ia atravessar a rua, o simples fato de atravessar uma rua, ela sentia ou ouvia alguma coisa dizendo assim, atravessa agora, quando estava vindo o caminhão. Relutou, não queria tomar remédio psicotrópico, foi para o psiquiatra, não quis tomar remédio, e aí alguém chegou para ela e disse assim, leva ela lá no Jefa. E ela veio até aqui. Ela fez uma consulta espiritual, gostou muito da pessoa que infelizmente já está no plano espiritual que atendeu ela, gostou muito da conversa com ele, e recebeu uma orientação espiritual dizendo que ela precisava urgente fazer um tratamento. Essa pessoa fez o tratamento que durou 3 meses, 90 dias em tratamento, através de passe, água magnetizada, frequentando as palestras,
fazendo evangelho no lar, praticamente todos os dias, e ela ficou bem, se curou. E hoje, essa pessoa está longe, hoje em dia, está bem longe, ela é uma trabalhadora espírita, graças a Deus. Então, gente, essa faculdade, diz Allan Kardec para a gente, ela tem uma particularidade. Ela nem é boa, nem é ruim. Tem muita gente que quando está se aproximando ou está vivenciando as primeiras manifestações mediúnicas, que a gente diz assim, vulgarmente o pessoal diz que está aflorando a sua mediunidade, fica morrendo de medo. Até mesmo por conta dos sintomas, às vezes esquisitos, né? Que se aproximam ou que fazem com que a pessoa se sinta um tanto diferente, mal, né? Então, assim, Kardec explica para a gente que a mediunidade, ela nem é boa e nem é má. Ela vai depender do médium, que é através do caráter do médium, do esforço e da força que ele faz para se melhorar, que a mediunidade vai ser paulatinamente preparada, aguçada, ou vai ser trabalhada para que o médium consiga encontrar entendimento, paz e oportunidade de trabalho. É preciso compreender uma verdade fundamental. Possuir mediunidade não significa possuir elevação moral. Se fosse assim, a gente não via tantos médiuns desvirtuados ou tantos médiuns desequilibrados, né? A faculdade é neutra. O valor espiritual está no uso que dela fazemos. E Kardec ensina com clareza para a gente, viu, gente? A faculdade propriamente dita se radica no organismo e independe do desenvolvimento moral. O uso pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médium. E aí, a ciência hoje, através de diversos estudos, já localizou na glândula pineal, que fica aqui por trás do nosso cérebro, próximo do cerebelo, cristais que, com os médiums, ou através do trabalho mediúnico, eles se tornam mais radiantes, mais luminosos, principalmente nos momentos nos quais os médiums eles estão fazendo algum trabalho mediúnico. Isso é pesquisa científica, gente. Não tem nada a ver com religiosidade ou com imaginação de cada pessoa, de nós. É a ciência que, através de estudos, chegou à conclusão que a nossa glândula pineal, ela vibra e ela se ilumina muito mais quando ela está localizada no cérebro de um médium ostensivo em trabalho da sua mediunidade. Bom, aí isso leva a gente para uma conclusão ou para uma reflexão a respeito dessa questão central, que diz assim, ó, a mediunidade é ponte, sim, entre os mundos, mas também é caminho de iluminação. Esse caminho de iluminação, ele pode se tornar um caminho de equilíbrio para nós. Esse caminho de iluminação, ele depende muito da forma como nós estamos encarando nossa mediunidade e desejando ou desejosos de nos tornarmos, como pedia Francisco, um instrumento de paz. A gente exerce a nossa mediunidade no dia a dia, muitas vezes, sem nem ao menos se perceber. E como é bom a gente ter essa doutrina consoladora e esclarecedora para nós, valorizando o nosso canal mediúnico, para que a gente possa ser realmente um instrumento de paz, auxiliando aquelas criaturas que necessitam de nossa ajuda. E quando a gente diz de nossa ajuda, a gente está falando também
da humildade suficiente que cada um precisa ter em si, para não se considerar o cara ou a cara porque tem algum potencial mediúnico. Isso é tão grave, gente, que ao longo da história a gente vê pessoas que se utilizaram da mediunidade como forma de ganhar dinheiro, caindo com muita profundidade nas grandes tristezas que a lei de causa e efeito produz em nós, diante de nossos equívocos em relação àquilo que Deus nos oferece. Deus nos oferece o dom da mediunidade para que a gente possa compreender das nossas relações uns com os outros, seja no plano físico ou no plano espiritual, e não como um meio de vida. A mediunidade, então, é ponte entre os mundos, mas também é o caminho de nossa iluminação. Ela pode se tornar um caminho de equilíbrio ou desequilíbrio se for mal conduzida. André Luiz, inclusive, em relação a isso, ele faz uma advertência bem grave. O espírito do André Luiz. Ele diz assim, a causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Essa recordação do dever a cumprir é porque, assim, no plano espiritual, a gente faz um planejamento reencarnatório antes de voltar, antes de reencarnar, para que a gente possa se tornar um médium valoroso, trabalhador, que coloque a nossa mediunidade a serviço de Jesus como uma terapeuta também daquilo que a gente precisa se redimir diante das nossas faltas. É por isso que Kardec diz que a mediunidade é uma coisa santa e que precisa ser praticada santamente. Então, assim, quantas vezes a gente não encontra pessoas que percebem sinais mediúnicos, que se envaidecem, se precipitam, se lançam à prática sem estudo, sem disciplina e sem evangelho. Quantas vezes? E o resultado, muitas vezes, é sofrimento, perturbação e obsessão. Isso corriqueiramente acontece aqui na nossa casa, de pessoas que chegam extremamente perturbadas, desequilibradas, por conta ou do mau uso da mediunidade ou do não entendimento de como conviver pacificamente com sua mediunidade. Por isso, então, que Kardec ressalta para a gente, a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente. Uma curiosidade, esse santamente não é no sentido místico, não, mas no sentido moral. No sentido moral de como nós devemos colocar a serviço de Jesus a nossa mediunidade, com respeito, humildade, disciplina e caridade. Respeito, humildade, disciplina e caridade. Isso são virtudes que nós precisamos alcançar e que nós precisamos colocar como meta constante em nossas vidas para que a gente encontre a nossa felicidade. Principalmente as pessoas que têm a mediunidade de forma mais ostensiva. É preciso muita disciplina, muito estudo, muita compreensão e muita humildade também para se colocar a serviço de Jesus. Colocar a sua mediunidade a serviço de Jesus, como bem o fez o nosso irmão Francisco de Assis. Nunca utilizar, então, a nossa mediunidade como profissão. Então, assim, ela não é instrumento de lucro, nem de promoção social, nem de espetáculo. O próprio codificador nos adverte assim, Kardec, a mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Nunca. Porque quando se transforma em comércio, perde-se o sentido espiritual e abre-se campo à mistificação e à inferioridade. Mas a escolha é sempre nossa. Se a gente vai se tornar um espírito
mistificado ou não, se a gente vai se tornar cada vez mais pessoas inferiorizadas moralmente. Manuel Filomeno de Miranda, um escritor extraordinário, que a gente tem uma admiração profunda, um respeito profundo por ele, ele compara a mediunidade sem doutrina a um perigo. E ele diz assim, mediunidade sem doutrina pode ser comparada a veículo sem freio, avançando na direção do abismo. Olha, isso é grave, não é não? Muito grave. A doutrina espírita é o freio moral e é o roteiro seguro, a luz que orienta o fenômeno. Há uns anos atrás, a gente estava facilitando um grupo de estudos aqui, era a Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Introdução ao Estudo da Doutrina, isso. Que vai recomeçar agora, viu, gente? Aqueles que não têm a mínima ideia de como é a doutrina, ou que estejam desejosos de estudar, de conhecer um pouco mais a respeito da doutrina espírita, todo ano a gente tem, durante pelo menos até o meio do ano, estudos relacionados à doutrina, começando com a introdução ao estudo da doutrina espírita, depois o evangelho, até chegar em mediunidade. E isso é muito valoroso, para que a gente comece a compreender melhor tudo relacionado a essa doutrina consoladora. Então, assim, esse freio moral de que fala Manuel Filomeno de Miranda, ele está muito ligado ao nosso desejo e nosso interesse em conhecermos mais profundamente o fenômeno mediúnico, mas conhecermos ele para que a gente possa ter preparo suficiente para a gente oferecer, através de nossos dons mediúnicos, oferecer um trabalho aos outros. Vejam que trabalho bonito faz, por exemplo, um trabalhador de reunião mediúnica. Um médium psicofônico, por exemplo. Mas não só ele, viu, gente? Ele ajuda o espírito sofredor que está lá, obsidiando às vezes a gente que está aqui. Então ele ajuda duas criaturas que ele nem conhece. O esclarecedor está conversando ali com uma pessoa que ele nem vê, mas que ele sabe que está ali dando sua comunicação através de um médium. E muitas vezes ele precisa explicar para o espírito que ele realmente está no plano espiritual, que ele está dando comunicação através de um médium. O aplicador de passe na reunião mediúnica, ele serve tanto para apaziguar os ânimos do espírito, como também reharmonizar o médium, colocar o médium numa situação menos dificultosa em relação àquela comunicação que está sendo dada. Mas para isso, gente, é preciso a gente estudar, se dedicar com afinco a tudo que a doutrina espírita oferece para a gente entender o papel da gente numa reunião mediúnica. Todos são importantes. E todos estão contribuindo para o mundo espiritual como para o mundo material. Quando você vem à casa de Francisco e está sendo obsidiado ou incomodado por uma entidade qualquer, um espírito qualquer, um irmão nosso qualquer, você não está buscando ajuda só para si, você também está buscando ajuda para o outro, exercendo a caridade, fazendo com que o entendimento dele chegue a um ponto no qual ele entenda que não vale a pena mais estar ali importunar, está ali causando o problema obsessivo em você. Porque ele vai compreender que a justiça de Deus não falha e que não é ele o responsável pelo reajuste que nós precisamos fazer uns com os outros, não. O grande responsável são as nossas escolhas. E quando o espírito se informa e se apodera dessa informação,
ele começa a canalizar, a enxergar melhor toda aquela ajuda que está recebendo, às vezes mesmo de um pai, de uma mãe, de um irmão querido, de um amigo valoroso. Ele sai dessa situação de sofrimento e de dor, porque a mente dele começa a trabalhar não mais na intenção daquele irmão encarnado e vai vivenciar, entender que está no plano espiritual e que precisa se desvencilhar dos sentimentos ruins para que ele encontre em si a paz. Eu acho lindo quando, às vezes, nas nossas reuniões mediúnicas, o esclarecedor muitas vezes diz assim para o espírito: meu irmão, você já se apercebeu que enquanto você continua com essa vontade, esse desejo de se vingar dessa pessoa, você não tem paz? Essa falta de paz, esse inferno mental em que ele vive, faz com que ele, inclusive, não enxergue a ajuda espiritual que está sendo oferecida para ele naquele momento. E muitas vezes, gente, é uma mãe. Na nossa última reunião mediúnica, quinta-feira agora, aconteceu isso. O espírito tão interessado em prejudicar o outro, que quando ele acordou um pouquinho para essa realidade espiritual e viu que não valia mais a pena estar ali importunando aquela pessoa, aquela família, ele conseguiu enxergar a mãe. E foi para ele uma emoção ímpar, fora de série, fora do comum. E graças a Deus, ele foi amparado pela própria mãe, que o levou para que ele pudesse encontrar paz e entendimento suficiente a respeito do que seja estar no mundo espiritual. Joana de Ângeles já nos adverte que a mediunidade é instrumento de serviço em nome do amor de Deus. Serviço aos espíritos sofredores, que encontram alívio na palavra esclarecedora. Serviço aos encarnados, que recebem orientação e consolo. Serviço ao próprio médium, que aprende a dominar-se, a vigiar pensamentos, a educar sentimentos. Instrumento de serviço à mediunidade. Através de tudo isso que Joana de Ângeles nos esclarece, para que a gente possa acordar para essa realidade de que é muito urgente a gente canalizar nossas forças para o bem e passar a realizar em si tarefas, trabalhos nos quais a gente possa progredir muito espiritualmente. Os sofrimentos em relação à mediunidade no seu início, no seu despontamento, eles são normais e quase sempre o mais comum. Dificilmente a gente encontra uma pessoa que se tornou médium sem que ela tenha tido algum tipo de sofrimento. Então, assim, no início, quase sempre existe luta. E Manuel Filomeno de Miranda diz assim, a fase inicial do exercício mediúnico sempre se dá sob ações tormentosas. É um calvário abençoado. Mas por quê? Porque o médium é chamado a ajustar débitos do passado, a disciplinar emoções, a enfrentar suas próprias sombras. A mediunidade não cria um sofrimento, ela revela aquilo que já está no espírito. É a mediunidade revelando para a gente tudo aquilo que a gente ainda está carregando. Se há muito sofrimento, muita dor, é porque a gente precisava dela para nos reajustarmos. É por isso que Kardec diz, gente, que a gente precisa exercer a nossa mediunidade santamente. Para que a gente possa entender, que a gente possa sentir e vibrar santamente, de forma equilibrada, tudo que se faz necessário para que a gente possa ser um bom trabalhador espírita, um bom trabalhador espiritual. Emmanuel ensina
que é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito. Nossa mente, então, é um campo de sintonia. Pensamentos elevados atraem espíritos elevados. Pensamentos inferiores atraem espíritos inferiores. Não existe favoritismo. O que existe mesmo é afinidade. Então, assim, eu preciso trabalhar a minha afinidade, o meu campo mental, higienizar a minha casa mental, para que eu possa ter sempre ao meu lado as boas companhias. Higienizar a minha casa mental a ponto de que o inimigo nosso possa perceber o quanto a gente já mudou ou o quanto a gente já é valoroso, em nome de Deus, em nome de Jesus, para auxiliar a ele próprio e aos outros. O melhor exemplo disso que a gente tem, quem assistiu o filme de Valdo Pereira Franco, viu ali no finalzinho do filme que reajuste interessante foi feito entre ele e aquele espírito que o perseguia, sei lá quantos anos? Ou mais. Né? Então, assim, o espírito cansou de tentar fazer com que Divaldo sofresse, de trazer sofrimento e dor para Divaldo. Cansou. Porque enxergou nele um potencial de paz e de bem, no qual aquilo ali não podia condenar a ambos a mais tempos de sofrimento através de perseguições. É preciso também vigilância quanto às comunicações. Opa! Então, assim, nem todas as comunicações que a gente recebe, né, elas são de espíritos bons, não. Principalmente nesses médiuns que ainda estão começando o seu trabalho mediúnico, é preciso muita vigilância, porque existem espíritos, gente, contrários ao que a doutrina espírita oferece para o equilíbrio da criatura, que chegam junto tentando ludibriar. Às vezes com mensagens assim poéticas muito bonitas, mas ali no meio tem alguma coisa que cheira a uma fascinação. Aí Kardec adverte assim, ó, os bons espíritos, eles aconselham. Os maus espíritos, eles costumam querer impõem. Se a mensagem, gente, humilha, ameaça, cria medo, cria estímulo ao orgulho ou separação, ela não vem do alto. Então, assim, quanto mais aptos a gente está a entender a fala dos espíritos, a escrita dos espíritos em relação àquilo que está sendo oferecido para a gente, mais a gente terá estudado o suficiente para ter, de forma racional e coerente, uma análise mais profunda a respeito daquilo que está sendo oferecido para a gente. Doutrina espírita não é uma doutrina para preguiçoso, não. Quem é preguiçoso, que não gosta de estudar, que não gosta de ler, desiste. Porque muitas das percepções que nós temos em nossas vidas, enquanto espíritas que somos, essas percepções, elas são sentidas, percebidas, por conta de algo que a gente já leu em André Luiz, em Joana de Ângeles, em Manuel Filomeno de Miranda, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. Essas e tantas outras obras da doutrina espírita vão fazer a gente compreender melhor essa relação de nós com o plano espiritual. E até que ponto essas relações estão influenciando em nossas vidas, até mesmo porque Kardec, quando perguntou isso aos espíritos amigos, eles responderam que os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que a gente possa imaginar. Isso é tão relevante e curioso que quando a gente começa a estudar mais e aquecer os ensinamentos doutrinários, os ensinamentos espíritas, a gente já começa a perceber se a gente está sendo ludibriado ou não.
ou se estão tentando nos ludibriar ou não. Porque a gente já começa a diferenciar, gente, em relação a essas comunicações, se elas trazem frutos de orgulho, de separação, se elas vêm ou não do alto. E um espírita que estuda e que procura sempre, a cada dia, se melhorar através do trabalho de reforma íntima, o bom espírita, ele não permite nem se permite a cair nas armadilhas do mal. É por isso que Jesus disse assim para a gente, certa feita, tá, gente? Para a gente ficar bem antenado em relação a tudo isso. Que é dos frutos que a gente conhece a árvore. Que a mediunidade verdadeira produz frutos de paz, de humildade, de serviço e de transformação moral. E o Espírito Erasto diz assim para a gente, para que a gente tenha cuidado, desconfiai das comunicações que tragam caráter místico ou extravagante. O Espiritismo ele não é uma religião de mistério, mas de luz e razão. Por tudo isso, gente, fica caracterizado que a mediunidade é essa relação que nós temos com o mundo espiritual, que Deus oferece a gente através do Consolador que foi prometido por Jesus, a doutrina espírita, o Espiritismo, um cabedal de informações e de vivências que a gente precisa colocar na nossa vida prática, para que nós nos tornemos cada vez pessoas melhores, homens e mulheres de bem, e que possamos nós, ao longo de nossas existências, no plano físico e no plano espiritual, viu? O plano espiritual também tem médium. Nos dois lados da vida, a gente contribuir com Jesus e por Jesus, para que a gente possa encontrar o verdadeiro valor dessa mediunidade que nos faz nos tornarmos cada vez mais unidos e irmãos uns dos outros. Do mesmo jeito que nós percebemos o carinho, a atenção, a dedicação que nós temos dos nossos outros irmãos encarnados, da mesma forma, gente, é com os desencarnados. A verdadeira mediunidade, então, não é a que produz fenômenos, mas a que produz transformação interior. Não é a que impressiona os olhos, mas a que ilumina a consciência. Não é a que busca espíritos, mas a que busca Jesus. Que sejamos nós, então, esses buscadores incansáveis de Jesus, nos iluminando, trazendo para nós uma compreensão cada vez melhor a respeito de nossas possibilidades de harmonia uns com os outros, estejamos encarnados ou desencarnados. E como diria o querido irmão Francisco de Assis, eu desejo a todos vocês muita paz e todo o bem necessário, principalmente, gente, nesses dias de carnaval. Que Deus os abençoe e que dê a gente sempre muita coragem para vencermos a nós mesmos.